Pessoal, em relação a esse caso aí do pastor lá em Valinhos, pego na reincidência de um crime, de um fato tão horrendo. E aí a gente vê como as instituições elas estão corrompidas, como os homens que lideram o povo estão corrompidos, como esses homens que se endeusam, que buscam endeusamento, que buscam tapetes vermelhos, que buscam tronos nos altares, como está corrompido. E aí você vê que é como eu falo sempre, vá à igreja, você gosta de congregar, como eu gosto de congregar. Eu gosto de congregar. Você gosta de congregar, você vai ao ministério, tem 500 anos, mas não ponha a sua fé, não ponha o seu amor, não firme os seus pés naquilo, no ministério, na placa, no homem, no pastor, no obreiro, na irmã do círculo de oração. Não firme a sua fé. Não firme o seu conhecimento, não espere conhecer as coisas, não espere revelações do povo, deste povo, dos homens, não. Firme a sua fé e o seu entendimento em Cristo, na palavra de Deus, para que você seja crente, independente desses escândalos. Que é muitos, viu? Esse é só um deles e que dizem, ai não, mas a igreja afastou de tudo quanto é canto. Duvido muito. Geralmente eles têm uma passada de pano na cabeça desses infelizes, né? Em vez da igreja zelar por ser uma instituição ilibada, elas passam a cabeça, ai, manda pra cidade tal, manda pro fim do mundo, mas aí não tira o cargo, não tira título, não tira da membresia, não tira as funções, não tira. Mas se você for falar que eles estão pedindo dinheiro demais, que eles estão se achando demais, aí é arriscado deles tirarem você, pedirem até para você não frequentar mais a igreja deles, que eles falam que é deles, né? O ministério que Deus deu para eles. Como se Deus viesse buscar ministérios. Não, Deus vem buscar pessoas. A igreja de Cristo são pessoas, é a reunião das pessoas santas que buscam santidade cada dia. Mas em relação a isso, é uma vergonha total. E eu acredito que não é só eles, porque esse mundo está um nojo. Dentro da igreja também vemos cada coisa que dá nojo. E o nojo maior ainda é ver eles passando a mão na cabeça uns dos outros, um defendendo o outro. Um diz, ai, não se escandalize. O outro diz, ai, não espalhe que houve esse tal escândalo. Ai, não fale disso. Fale sim. Porque essas pessoas precisam entender que elas, para ir para o céu, elas têm que ser santas. E aquele lugar que elas ocupam de liderar pessoas é um lugar sagrado. Que se elas não andam direito, elas não só elas vão para o inferno, elas mandam milhares de pessoas para o inferno. Porque elas causam escândalo, cai, porque são fracas. Elas não ensinam direito como tem que ensinar, elas não dão exemplo. Porque qual seria o exemplo? Ai, você pode ser crente, porque ser crente é ser crente em Cristo. Mas aqui você não pisa mais em lugar nenhum, nem em altar, nem escola bíblica, nem para fazer visita a um irmão. Não, você é um membro, um simples membro e humilde, sem os holofotes mais. Não, você não tem mais holofotes aqui dentro. Mas eles não fazem isso, eles simplesmente transferem. Aí, o escândalo ocorreu aqui, vamos mandar ele para lá, porque lá ninguém está sabendo. Ou lá vão achar que aí, ele foi julgado, ele foi condenado injustamente. E vão defender ele lá. Então eles passam a mão na cabeça. Por isso é importante, meu irmão. Independente do ministério, seja crente em Cristo. Congregue, se alegre junto com os irmãos, mas não firme a sua fé, não ponha o seu olho nesses homens, nem para cultuar eles, nem para defender eles quando saem, né? Porque eles cometem muitos atos falhos e escondem. Mas quando sai, assim, que fica escancarado. Meu irmão, viu erro na igreja? Não acho bonitinho, não. Ai, aquele irmão é avarento, ele só pensa em dinheiro. Ai, aquele irmão roubou uma coisinha. Ai, aquele irmão faz coisa errada no trabalho dele. Aí você passa a mão na cabeça. Não, meu irmão. Tem que se lutar contra. A liderança, o púlpito, o altar, a coordenadoria, a diretoria, não tem que dizer, ai, coitadinho, vamos mudar para outro lugar, porque ele está sendo
injustamente caluniado. Não, vamos corrigir e dizer, gente, que não é lugar para coisa errada. A igreja de Deus tem que ser santa. Essa instituição tem que buscar a santidade do povo e do altar. Primeiramente do altar, porque o altar é exemplo. Querendo ou não, as pessoas esquecem que o exemplo deles é Cristo. Aquilo ali é para dar um ensinamento para eles, mas não pode ser o exemplo deles. O exemplo deles é sumariamente Cristo, porque todo homem está sujeito a cair. E eles estão fazendo questão de cair, repetir o caimento, porque não acontece nada, terrenamente não acontece nada. O homem só sente alguma coisa quando parte para o lado da vida, da alma. Enquanto não acontece nada com a sua alma, com a sua vida, para eles, tanto faz. Acho que eles têm a ilusão de que Deus vai esquecer do que eles fazem, ou que Deus não existe, ou que Deus é uma brincadeirinha. Porque só assim, para alguém, um homem adulto, ciente, com tantos anos de cristão, com tantas responsabilidades na mão, ou seja, certamente conhecedor, muito conhecedor das escrituras, fazer um trem desse. Ou ele não acredita em Deus de verdade, ou ele acha que Deus é menino. E tudo que ele faz de errado, Deus está só ali, achando que é uma gracinha de criança. Meu irmão, tenha sua fé em Cristo, não na placa, não no pastor, não na sua pastora, não. É tudo homem, sujeito às mesmas tentações. E uns fazem questão de serem tentados, já estão achando normal. Então tenha a sua fé em Cristo, congregue, se alegre, mas não apoie erros, não diga que o errado está certo, porque Deus não gosta disso. Não é de Deus isso. Então seja crente em Cristo, para que esses escândalos não te entristeçam, para que esses escândalos não te afastem da fé, não te afastem do Evangelho. E para que esses homens aprendam que eles precisam recuar do erro, eles precisam parar. Vai fazer seu erro lá no fim do mundo, mas não fique nos altares e não fiquem cobertando o erro nos altares, pelo amor de Deus. Senão vai ter que chegar o tempo de Deus fulminar esses altares. E pronto. Porque agora esses altares vão virar altares de Baal, que qualquer coisa se pode fazer lá em cima. Qualquer um faz qualquer coisa e continua lá em cima, continua sendo apresentado como alguém a quem se possa ter como exemplo. Não, meu irmão. Deus tem misericórdia de nós. É por isso que eles ainda estão aí. É a misericórdia de Deus dando tempo para eles. Mas vai chegar o dia em que cessa e cada um será julgado pelo que fez. Então, tenha a sua fé em Cristo. Tenha o seu amor por Deus em Cristo. Tenha amor pelo Evangelho. Busque conhecimento no Evangelho, nas Escrituras, no Senhor. Não tenha sua vida espiritual baseada em homem algum. Pode ser o mais santo do mundo. Não tenha sua vida espiritual baseada neles. Baseie-se na palavra e na sua comunhão com Deus. E aí você vai ser crente em qualquer lugar. Independente da placa, você é crente, porque você é crente em Cristo. Se você não vai lá, mas você professa, você é crente em Cristo. É a sua alma que vai para o céu. Não são as placas.